garoto! Aqui é, Ricardo! Tudo certo, irmão? Tudo certo, rapaz. Deixa eu arrumar aqui as coisas aqui, meu pai, dessas modernidades, sabe como é que é? Aqui, aí, olha nós aí, meu pai. Tá bonito aí. Tô gostando desse cabelo, tá parecido com o meu, cara. Meu pai, tô aqui, de vez em quando tiver, né, aquela coisinha, bota uma barbinha, tira uma onda, aquela coisa, academia, vamos que Tô gostando de você ver ela puxando os ferros lá, bacana, rapaz, bom, tem que cuidar, tem que cuidar. né, meu pai, dessa parada, né, meu pai, chega uma hora que você tem que começar a se cuidar, já vou fazer 48, né, meu pai, aí Uau. já foi, né? Eu nem lembro quando eu fiz a cidade. Sou mais cascudo que você, cara. Mas, de qualquer maneira, o café, que maravilha, muito bom, muito bom. Eu fico bem contente com conversar contigo, porque eu te considero a beça, eu acho que você é uma peça fundamental dentro desse tabuleiro de samba, porque é um cara que faz um certo elo de ligação desde aquela geração fundamental de Martinho, Paulinho, mas também da Beth, mas também do Zeca, que veio um pouco depois, e depois essa pós-geração ligando até a de hoje, né? Essa liga não é fácil não, cara. A gente vê que os contemporâneos teus do samba normalmente acabam por enfim, sumir da seara artística por N razões. Você, da tua geração, talvez seja o que mais segurou essa peteca aí e continua levando adiante, não acha não? Cara, eu vejo que eu já fui mais solidário, né? Eu já fui mais solidário, mas eu peguei e... Como é que eu posso falar? Eu já fui mais solitário, na verdade, né? Aí depois... Estava sempre solidário você é. Já tive mais solitário nessa história, né? E aí, depois eu peguei e fui dando continuidade àquilo que a gente foi aprendendo com os meus mestres, aquela coisa toda, né? E tudo isso, né, meu pai? A gente está sempre nessa nossa batalha, nessa nossa luta. No início do negócio, eu me via muito mais solitário nessa história de renovação do samba, sabe? Eu acho que o samba é um ritmo que... O samba puro mesmo, para você pegar e você começar a contar uma história, começar a ter uma direção dentro do samba, você tem que ter garrafa para vender, irmão. A verdade é essa. Portanto, você vê, isso dificulta muito surgir novas pessoas, surgir novos cantores, né? Tanto que você vê, sambista mesmo, praticamente, eu lancei o meu trabalho em 99, né? E depois acabou, o Diogo lançou, o Xande acabou saindo do grupo e vindo para essa questão de solo, entendeu? Então, o que acontece? A coisa é muito seletiva, entendeu? E aquela coisa, o pessoal só dá realmente aquela moral para quem... Agora a gente está vendo uma garotada chegando, uma garotada que eu levo bastante fé. Tem o Juninho Tibau, que é sobrinho do Zeca Pagodinho, que faz um trabalho muito bacana. Tem o Arthur Espíndola, que está vindo lá de Belém do Pará, também fazendo um trabalho muito bacana. Tem o Renato da Rocinha, que está aqui no Rio de Janeiro, também fazendo um trabalho muito bacana, começando a explodir, a fazer um trabalho que está sendo reconhecido, né, fazendo uma base muito forte. Então, essa parada assim, realmente, eu sempre tive isso na cabeça, de dar continuidade, né, e criar o meu, né, mas muito inspirado nos meus mestres, né? E aí foi o que a gente foi fazendo, e graças a Deus as coisas foram acontecendo, e estamos aí até hoje, né? Quando a gente começou lá em 99 como cantor, a intenção da gente era vir aqui na área, né? E, poxa, hoje estamos aqui até hoje, aqui, né, nessa parada toda. É isso. Muito bacana. E você tem toda a razão, porque o samba sempre foi na minha cabeça, desde garoto. Eu sou nascido e criado no subúrbio da Leopoldina, né? Ali em Brás de Pina, Penha, Circular, aquela região. E aquela região era sempre, como todo subúrbio do Rio, era muito dividido, na minha infância, entre o samba e a soul music.
James Brown, Aretha Franklin. Então, assim, o que a gente ouvia? Você não é exatamente da minha geração. Quem é da minha geração e sabe exatamente isso que já conversamos a respeito é o Zeca. O Zeca tem a minha idade. Então, assim, o que acontece? O Zeca ouviu tudo que eu ouvi do mesmo lugar onde eu estava. Ele estava em Irajá, por ali, eu estava em Brasília, na mesma região. Então, ele via a sociedade se movimentar nessas duas direções. Então, o jovem, ou ele ouvia música pop e MPB nas rádios Mundial e Tamoio, que eram as rádios de sucesso na época. Cocota. Isso. E aí você ouvia também nessas rádios sambas de sucesso, que não eram muitos que vazavam para o sucesso. Tinha muito mais coisa acontecendo, mas que não vazava. Então você fazia meio que uma opção. Eu tenho uma curiosidade de te perguntar, que a leitura que eu tenho de você, por tudo que eu já conversei contigo, você me parece um cara que com certeza teve uma boa formação, estudou piano e tal. Você vem de uma classe média. Eu estou errado se eu falar isso? Não, tá certo. Até a minha formação foi uma formação de classe média. Mandar um abraço Fernando Cunha, meu compadre Odivan. Odivan tá aí! Zagueiraço. Odivan zagueiro? Né? Zagueiro do Vasco? O Odivan, zagueirão lá do Vasco, tá aí na live também, meu compadre. Mas eu vou te falar, o que acontece? Eu acabei, a minha família, né, minha mãe negra, né, vindos de Campos, né, lado materno, pessoal de Campos, negros, canavieiros, né, e o meu pai, né, o meu avô foi alto funcionário do Banco do Brasil, foi vice-presidente do Banco Central, né, meu pai engenheiro, meu tio advogado, hoje é tabelião no Paraná, né, o meu outro tio, ele era psicólogo e foi um dos líderes do Santo Daime, né, do Brasil. Depois da expansão do Santo Daime pelo mundo, ele foi um dos líderes da expansão do Santo Daime pelo mundo. Então, o que acontece? Eu vim de uma formação, né, de classe média alta, né? Meu pai acabou perdendo tudo naqueles planos cruzados, aquela coisa toda da economia do Brasil. Meu pai acabou perdendo tudo e foi morar na Europa, né? Porque meu pai fala que para ser pobre no Brasil, preferia ser pobre na Europa. Então ele foi morar na Europa e eu falei, não, eu não quero, porque eu quero ser músico. Isso eu tinha 11 anos de idade. Não, eu vou ficar no Brasil. Eu fiquei morando com meu avô e minha avó no Flamengo, mas desde muito jovem a minha mãe sempre levou a gente para todos os lugares. A gente ia para as quadras de escola de samba, para as rodas de samba, aquela coisa toda. Tanto que até é difícil para mim, porque muita gente fica nessa coisa, da onde que você é? Qual é a favela que você nasceu? Qual o morro que você cresceu? Cara, praticamente eu cresci em todos os lugares. Eu ia para o Morro do Salgueiro, para a casa do Lorival, ia para Pilares, lá no Morro do Urubu, ali no Engenho da Rainha, junto com o Renatinho Partideiro. Eu ia para Mangueira, eu ia para o Jacarezinho, eu ia para todos os lugares, tocava no Sambola, tocava no River, Pavói da Tia Doca, Pavói da Beira do Rio. Aí praticamente eu cresci nesse meio do samba em todos os lugares, né? Então tá correto dizer que quem te mal encaminhou para o samba foi tua mãe? Foi minha mãe e meu pai, né? E a minha mãe tinha o seguinte, a minha mãe, né, ela falava, olha, eu vou. Aí meu pai, não vai, que não sei o quê. Mas daqui a pouco, a primeira vez ela foi, ele... Que nem aquele samba do Beto Scala, lembra? Lembra do Beto Scala? Lembro. Quando tudo faz boom, no segundo boom ela já chegou lá. E aí, meu compadre, é aquela coisa, manda um abração ao Alfredo Galhões também, grande amigo, também parceiro, né? A gente teve o prazer de ser músico juntos na banda do Zeca Pagodinho, um grande amigo que eu tenho assim, uma consideração enorme por ele, né? Você está em Portugal também, tem um afilhado meu aí, o Juninho Pagodeiro também. Mandar um abração para ele. A gente gravamos um samba juntos, né? E poxa, eu estou assim, muito feliz, assim, muita saudade de Portugal. Hoje eu fui lá na União da Tijuca para fazer o teste de Covid da final que vai ter
de samba da Tijuca na quinta-feira. Aí encontrei o Fernando Horta, presidente da Tijuca, que é português e estava aí em Portugal, chegou ontem no Brasil, a gente matou, eu conversei muito com o de Portugal. Né? Você já sabe, já até deu a sua força. Eu, Alfredo Galhões e o Nuno Bastos, que é um colega seu sambista português excepcional, começamos o programa Casa de Samba, aqui em Lisboa, na Rádio Tropical FM, que pode ser sintonizado aí no Brasil ao meio-dia de sábado, pelo tropicalfm.pt. A gente só toca samba bom, né? Só toca de Dudu Nobre pra cima. Se é que tem uma coisa acima do Dudu. Tô de bola, muito bom, meu pai. Tamo aí, graças a Deus. Então, meu camarada, mas eu quero investigar o cavaquinho na tua vida. Por que esse instrumento chamou mais atenção, uma vez que você já tinha estudado percussão e piano? Aliás, percussão e piano é a mesma coisa, piano é um instrumento de percussão, pouca gente sabe, né? Na verdade, o que acontece é o seguinte, né? O cavaquinho, minha mãe, né? Ela foi camareira do Canecão, meu pai engenheiro. Aí, quando eles casaram, a minha mãe acabou juntando, né? Ela era camareira e cozinheira. Acabou juntando aquela coisa de pegar, fazer a comida e coisa e tal, e aí meu pai pegava os terrenos e construía os bares. E aí numa época remota do samba, né, os primórdios do samba, a gente está falando final da década de 70, início da década de 80, existiam poucas rodas de sambas fixas no Rio de Janeiro, né? A primeira roda de samba fixa do Rio de Janeiro foi justamente ali no Bar Adonis. Aquela coisa fixa, todo dia, toda sexta-feira, tal hora, vai ter um samba aqui. Sem contar com o cacique ou contando com o cacique? Já até contando com o cacique. O cacique veio um pouquinho depois do Adonis, tá? E aí o que acontece? Porque no cacique, a roda de samba, tá? O cacique era um bloco de embalo, né? É um bloco de embalo. E aí o que acontece? Uma roda de samba, não estou falando de ensaio, não, estou falando de roda de samba, né? Começou depois que tinha um futebol no cacique. A tradição do cacique começou com futebol às segundas-feiras, depois passou a ter segunda e quarta, né? E aí, depois a minha mãe montou, numa época que tinha mais ou menos umas 9 ou 10 rodas de samba aqui no Rio de Janeiro, 3 eram da minha mãe. Minha mãe tinha o Bar Saci Pererê, que era no centro da cidade, na Rua dos Inválidos. Minha mãe tinha o Bar Fundo de Quintal, que era em Vista Alegre, na Avenida Brás de Pina, né? E minha mãe tinha o Bar Melodia, que era na Saúde, né? E aí, esses 3 bares, ela tinha samba, todo dia tinha um samba da minha mãe em algum lugar, né? E aí eu peguei, muito garoto, né? As festas que tinham lá em casa, aquela coisa toda. O porteiro tinha um cavaquinho, e aí eu brincava com os filhos do porteiro, minha irmã com 4 anos de idade, e aí via aquele cavaquinho lá sem corda, né? E aí as crianças jogando brinquedo dentro do cavaquinho, eu ficava pegando o cavaquinho, imitando o pessoal que ia tocar lá em casa, que era Arlindo Cruz, Almir Neto, o pessoal do Fundo de Quintal. Eu ficava imitando assim, pegava o cavaquinho e ficava aqui. A minha mãe viu aquilo, comprou o cavaquinho do porteiro. E aí, quando ela comprou o cavaquinho do porteiro, né, levou lá para casa, quem botou as cordas no cavaquinho foi o Adilson Vitor. Adilson Vitor botou as cordas no cavaquinho. Aí eu pegava, usava um palito de fósforo e ficava, né? O pessoal começava o samba. Aí o Arlindo Cruz me ensinou a afinar o cavaquinho. Eu tinha 4, 5 anos de idade, né? E aí, com 5 para 6 anos, eu já estava fazendo as minhas posiçõezinhas ali, tocando o meu cavaquinho ali, dando o meu jeitinho. E aí foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Com 6 anos eu já tocava, com 8, 9 anos já levava o meu cavaquinho para os pagodes da minha mãe, já sentava na mesa. Com 10 anos de idade eu já ficava meio que numa caixa, tinha uma caixa... uma caixa do pagode que era da minha responsabilidade. Eu ficava ali vendendo cerveja na caixa, daqui a pouco, vai lá tocar. Eu pegava, parava de vender e ia lá tocar meu cavaquinho lá com 10, 11 anos de idade, né? E aí, com 13 anos, 12, 13 anos, eu comecei realmente a trabalhar com música,
né? Quando eu comecei a ganhar os sambas enredo, aquela coisa toda, e aí a coisa foi andando. Mas aí você deve ter aprendido muito repertório nessa época, né, cara? Muita coisa. Ser garoto sabia cantar, sabia quantos sambas? Ah, não sei te precisar não, porque naquela época, né, a gente parava e ficava realmente ouvindo. Eu, Candeia, Martinho, né? Tudo de bandeira. Fundo de quintal. E era uma coisa que, assim, Ricardo, sempre foi muito marcante para mim, porque, tipo, imagina, eu crescendo num meio onde era muito complicado, porque, tipo, eu cresci num reduto de classe média alta, né? Praticamente eu ia para a escola, os únicos negros que tinham na escola era eu e minha irmã, entendeu? E aí, cara, a gente nessa onda de sabe, cavaquinho, o pessoal queria ouvir Zig Zig Sputnik, pô. Tava nessa... Entendeu? É aquela coisa de... Quando muito, era o Legião Urbana, entendeu? E aí, eu lá estudava a letra do Bezerra da Silva. Chegava lá e falava, pô, eu fui ver a disputa de samba, minha mãe me levou para ver a disputa de samba no Império Serrano do Beto Sem Braço. Sabe? Era uma coisa que era muito complexa, era muito complicado, sabe? Eu cresci nisso, né? Porque eu cresci entre dois mundos. Eu crescia entrando lá na favela do Jacarezinho, indo lá na Praça da Concórdia, indo na favela do Guarda, indo para o Morro do Salgueiro, e cresci indo para a escola de classe média alta, colégio Wakigawa, aquela coisa toda, entendeu? Realmente era uma coisa muito doida e é aquilo, acho que isso foi forjando a espada, né, meu pai? Mas eu acho também que isso ajudou um pouquinho na tua formação e no teu perfil Highlander aí do samba, porque além de você ter toda essa tradição do teu lado, todos esses padrinhos, vamos chamar assim, Arlindo Cruz, Almir Neto, o próprio Zeca depois, toda essa turma que te conhecia desde criança, te amparava, e mais do que isso, sabia do teu talento, você também tinha o background de quem vinha da classe média e conseguia ver o jogo com um pouco mais de clareza, porque muita gente não fez carreira no samba por não ter visão, por não conseguir enxergar o caminho. E eu acho que você tinha essa clarividência, você não acha, não? Eu acho que, de uma maneira geral, tudo isso acabou me fortalecendo bastante, né? Eu fui um cara que entrei na faculdade de Direito, sabe, com 17 anos, depois tive que abandonar o Direito por causa da música, porque realmente não dava para conciliar, entendeu? E também chegou uma hora que eu vi que não era aquilo que eu queria, entendeu? Não estava fazendo direito. Era muito complicado, né, meu pai? Eu fazia lá na Nacional do Direito, né? E aí era muito complicado, porque os caras tinham aquela coisa bem tradicional, sabe? Ah, não, se dedica àquilo. Cara, eu já estava ganhando dinheiro com música, já estava viajando o Brasil inteiro, já não tinha mais tempo, entendeu? Pô, foi um ano que eu tocava com o Zeca, o Zeca fez 270 shows num ano. Naquela época, você gostava de trabalhar, né? A gente ia pro final de semana, a gente chegava em São Paulo, fazia 3, 4, 5 shows numa noite. Então, quer dizer, cara, sabe, chega um momento que eu não tinha como pegar e continuar. E também, para ser sincero contigo, também não queria mais continuar, porque já estava de saco cheio. Os caras, era sempre a mesma causada, a mesma história, sabe, um pensamento muito atrasado das coisas, né? Então eu, sabe, já estava meio de saco cheio. E aí, meu compadre, na hora que eu tive uma rusgazinha com o professor, eu falei, meu compadre, eu estou indo embora. E aí eu peguei o livro, abandonei o livro e assumi o cavaco, né, meu compadre? Mas o piano e a faculdade de Direito, o que essas duas coisas combinadas te deram de visibilidade de outro gênero de música popular brasileira? É claro que eu não vou falar de Pixinguinha, que está muito próximo, nem Ernesto Nazaré, que está muito próximo do choro e do teu instrumento, mas estou falando de Tom Jobim, de Caetano, de Gil. Esses caras
povoaram também a tua convivência com a música em alguma idade? Ah, com certeza, né? Mandar um abraço pro Caio Gonz, tá aí é um dos grandes valores, um menino maravilhoso que está aí acompanhando a gente desde pequenininho e hoje é um dos grandes percussionistas das escolas de samba do Rio de Janeiro. Mandar um abração, um beijo para ele, para a mãe dele, toda a família que está acompanhando. Primeiro repique lá da Viradouro, um menino fantástico, né? Mas deixa eu te falar, cara, o piano, né? O piano ele surge na minha vida porque quando minha mãe vem perguntar, quando eu tenho 6 anos de idade, minha mãe vem com aquela perguntinha que ela já sabia a resposta. O que você quer ser quando crescer? Eu falei, eu quero ser músico. Ela, então tá, além do cavaquinho, você vai estudar piano. E aí eu fiz 10 anos de piano clássico, né? 10 anos? Fiz 10 anos de piano clássico. O lance que acontece... Com o quê? Que composição, por exemplo? Beethoven, Bach, aquelas coisas todas, né? Estudava aquele livro Anon, Você estudou Beethoven depois, e depois foi pro Bach, né? Rapaz, o Bach entrou na minha vida, já funcionava, né? Mas o Bach como consumidor é uma coisa mais ou menos recente, né? Que sabe beber depois de velho, né? Eu comecei a beber com 40 anos, aí nos últimos 7 anos eu estou tentando beber tudo que eu não bebi antes. Mas... Não faça isso. Garoto. Mas, cara, tipo assim, o direito me ajudou muito, né, a ter uma visão, aquela coisa de se dedicar realmente à leitura, aquela coisa toda. Já tinha essa minha paixão, mas o piano também fortaleceu bastante. Mas desde quando eu tinha 5, 6 anos de idade, essa rapaziada que eu classifico como do samba, mas que, de uma maneira geral, as pessoas pensam que é um pouco de fora do samba, o grande público, né? Ele distingue ali a bossa nova. Eu já acho que a bossa nova é uma das maneiras de se fazer samba. Do meu ponto de vista, o samba ele é um segmento musical tão grande que ele se divide em diversos segmentos, entendeu? E esse segmento ele vai passando, ele tem uma passagem de guarda, vai passando de geração para geração. Eu, por exemplo, sou um representante, eu acabo militando em algumas formas de samba, alguns estilos de samba, né? Eu acabo militando no samba de partido alto, que é uma característica muito aqui do Rio de Janeiro, aquela coisa de Cacique de Ramos, Zeca, Martinho. Acabo militando no samba enredo, né? Que acaba sendo um samba que outros sambistas não militam, né? Por exemplo, o Zeca não faz samba enredo, né? O Martinho já faz samba enredo. Acabo indo para o samba romântico também e acabo indo também para o chamado samba de roda da Bahia, né? Que é uma levada de samba que eu sou apaixonado, gosto muito, tenho grandes parceiros, Nelson Fino, Rob Ferreira, grandes até músicas que eu escrevi, que foram músicas que a gente foi fazendo justamente nessa levada do samba de roda da Bahia, Água da Minha Sede, Chegue Mais, Pro Amor Render, são todas músicas que têm muito essa pegada, né? E aí, desde garoto, eu sempre convivi com o pessoal também da Bossa Nova. Meu pai me levava lá nas reuniões, lá no Chico Buarque. Quando eu tinha 6, 7 anos de idade, a gente ia lá para ver Brizola falar, para ver toda aquela efervescência cultural e política, né, que existia naquela época. E, poxa, sempre foi assim, muito bacana. Eu sempre me inspirei muito mais de todos esses do chamado off-samba, né, que é um samba, mas os dois que mais me influenciaram foi o João Bosco e o Aldir Blanc. O João Bosco era uma coisa assim absurda, a reverência. Aquela mão direita percussiva que tu tem tamborim, tem surdo, tem... É o bicho, o cara é o bicho. O João, acho que assim, um dos grandes momentos de realização da minha vida foi quando eu tive o prazer de gravar o Casa de Samba junto com o João. Aquilo, eu lembro, eu estava lá. Aquilo para mim, assim, e o ensaio daquilo foi uma coisa fantástica, porque o Rio de Cavaquinho. Aqui de Cavaquinho. E o Dora chegou e falou assim: olha, você quer gravar com quem? Eu falei, pô, meu sonho é o João Bosco. Aí ele, pô, então faz o seguinte, ó, você vai lá para casa dele, vocês resolvem o que vocês vão fazer juntos e tá tudo certo. É só você e ele no cavaco e no violão. Eu falei, tá bom.
Aí fomos lá para dentro, fomos para a casa dele lá ali perto da Rocinha, né? Ali no era Gávea, né? Aí fomos lá na casa dele, aí Rocinha assim parecia um presépio assim na nossa frente. Cara, a gente ficou umas 2 horas batendo papo, conversando sobre músicas que ele escreveu, que foram músicas que marcaram muito a minha vida, marcaram muito a minha parada de música. E aí, daqui a pouco, depois de 2 horas, a gente conversando pra caramba, eu falei, pô, pai, show de bola, vou embora, não sei o quê. Quando eu tô na porta, eu falei, cara, a gente não ensaiou. Aí eu voltei, falei, pô, vou voltar. Aí voltei para ensaiar com ele, ensaiamos lá, na verdade ficamos 2 horas falando pra caramba e ficamos 10 minutos tocando, né? E aí, aquilo é muito bom. Aquilo é muito bom, Dudu, porque é muito, você sabe, é muito difícil 2 instrumentos de corda, um cavaquinho e um violão nylon, se falarem de uma maneira fluente, ter um diálogo fluente, porque muitos que se confundem um pouquinho, né? E vocês vão fazer uma divisão até de frequências legal. Pô, aquele dueto é bala, aquele dueto é muito bom, muito bom. Aquele momento foi muito ilustrando o que você falou aí sobre a Bossa Nova, é isso mesmo. O João Gilberto, uma década antes de morrer, você falava que ele fazia Bossa Nova, ele falava, não, eu faço samba. Eu não sei o que é isso, ele não gosta de bossa, não gostava nem da terminologia. E ele tem razão, a bossa nova é um samba um pouco mais sofisticado, com uma harmonia mais rebuscada, eventualmente, sem dúvida que uma batida mais sincopada, diferente, mas enfim, é diferente, como você falou, é diferente do samba do Recôncavo, como é diferente do samba rock, mas todos são filhos da mesma raiz. Verdade. Da mesma raiz. Verdade, eu penso assim também, sabe, cara? Eu acho que o que acontece é o seguinte. Muita gente fala para mim assim, o samba do Rio de Janeiro. Cara, o samba é do Brasil inteiro. Eu ando o Brasil inteiro, né? E o que eu vejo é a diferença de acento. E vejo, assim, locais aonde o samba acaba tendo uma força, assim, que é surpreendente. Por exemplo, o movimento de samba que está acontecendo em Brasília agora, né? O movimento de samba que começa no Clube do Chorinho e aí agora vem uma nova geração que está indo para o lado do pagode, vai fazendo um pagode de qualidade. Assim, está sendo uma coisa muito bacana, muito interessante de se ver. Eu tive a oportunidade de estar em Brasília mais ou menos uns 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, né? E é uma coisa assim impressionante, cara, porque tipo começou um movimentozinho ali muito pequenininho e está trazendo artista, está trazendo músico, está trazendo toda uma efervescência. Eu fui para lá praticamente em 2 dias, eu fiz 8 eventos. Era uma coisa que em Brasília era impensável de se fazer. O movimento que tem lá em Pernambuco, o movimento que está se organizando no sul do Brasil, entendeu? Então, quer dizer, você tem diversas praças hoje que estão consumindo o samba e estão fazendo o samba do seu jeito. Você tem o samba amazônico, que rola no norte do Brasil, que é onde o Arthur Espíndola faz um trabalho fantástico. O Arthur, ele tem um programa de televisão, né, que está na 2ª temporada, aonde ele vai navegando rio acima pelas cidades ribeirinhas, vai parando nas cidades para encontrar os sambistas daquela região, né? E assim é uma coisa assim, impressionante. Realmente é um Você está falando aí da coisa aquela coisa do agoniza, mas não morre, não deixa o samba morrer. O samba sempre teve para morrer e morreu nunca, né? E não morre nunca, graças a Deus. É o moribundo mais saudável que eu conheço. Agora, de qualquer maneira, de uns tempos para cá, o samba perdeu um pouquinho o referencial da favela. Vamos dizer assim, a fonte inspiradora, a motivação, principalmente poética, da vida na favela, da vida no morro, até porque o samba, a partir de alguma geração, como por exemplo a geração do João Nogueira, começaram a pintar os sambistas do asfalto, né? O Moacir Luz é um bom exemplo. Pessoas que não são necessariamente, são mais do tempo, não são do tempo do Dondon, mas são do bairro do Dondon, do Grajaú, Aldir Blanc, Rio Comprido, a galera que é do asfalto. E isso a gente já está falando dos anos 80, 90.
Mas dali para cá, depois surgiu o movimento da Lapa, que já veio uma garotada de classe média mesmo, né? Grupos do Semente, um monte de grupo da galera que não era do morro. Qual é a motivação hoje para um compositor de samba? Em que ele se motiva hoje para compor? Você acha que os temas mudaram? Mudou tudo, né, meu pai? Mudou tudo. A pandemia acelerou diversas coisas que iam demorar um certo tempo para acontecer, né? E o que acontece? Hoje a gente está vivendo realmente assim, eu praticamente sou um dos mais novos da minha geração, né? E dentro do lance da minha geração, né, a gente está reaprendendo tudo. A gente está reaprendendo tudo. A gente precisa reaprender, porque o público que mais cresce no consumo de internet, né, no consumo de streaming, né, é o público de samba. O problema é que o público de samba ele cresce a passos de formiga, né? Quando você vai se comparar com outros públicos, né, o público de trap, o público de hip hop, os caras, o público do funk, né, ele já tem uma coisa estabilizada, já tem uma audiência estabilizada. A nossa audiência é uma audiência que está migrando para as plataformas agora. Então, o que acontece? O resultado que a gente espera é um resultado muito aquém, entendeu? Comparado com outros ritmos que já estão consolidados dentro das plataformas digitais. Então, porque, veja você, por exemplo, eu faço uma música nova, faço um lançamento, né? Antes da pandemia, quando eu fazia um lançamento, eu fazia uma lista de transmissão no meu WhatsApp, né? E aí falava, gente, minha música nova tá lá no Spotify, no Deezer, vou lançar um clipe no YouTube, coisa e tal. Tipo assim, botava para 1.000 pessoas, 1.000 contatos, mais ou menos umas 50 pessoas me respondiam assim, ô Dudu, onde é que fica essa loja? Eu quero comprar. E aí, o que acontece? A coisa mudou completamente. Então, hoje, a gente tem que se readaptar a todo esse sistema. E hoje, o que está acontecendo, né? É muito complicado. Por exemplo, eu antigamente eu parava, tipo assim, um dia da semana, 2 dias da semana para compor. Hoje eu já não tenho mais tempo para parar para compor. E aí eu só componho quando eu vou fazer um disco. Aí eu vou fazer um disco porque essa coisa da composição, ela requer que você pare teu negócio ali, você fica um tempo parado, pega o clima, coisa e tal. E aí, o que acontece? A gente tinha muito aquela coisa, vou mandar para a editora vai mostrar para os artistas, alguém vai gravar, o artista grava e ele vende 1 milhão de cópias, ele vende 1 milhão de cópias, então vamos pegar 80 mil reais de advance em cima do que o cara vende. Hoje não existe mais isso. Então, tipo assim, o cara, para ele virar um cara que ele é um compositor e ele se banca com a composição, o cara tem que fazer muita música, o cara tem que produzir, como alguns amigos meus aqui produzem, né? O Claudemir todo dia faz música, todo dia. Ele está fazendo música diariamente, né? Porque realmente ele tem que correr atrás disso aí. Ele tem que estar mostrando isso, tem que estar fazendo música o tempo todo. Então, quer dizer, é muito complicado, porque eu vejo que, tipo, antigamente a gente tinha uma regra, né? A gente tinha um plano. O plano, a gente tinha aquele plano ali, a gente falava, o que é o plano? É arrumar a gravadora, arrumar a editora, a gravadora vai bancar esse disco, a gente vai pegar, vai lançar esse disco, a gente vai fazer a rádio, vai fazer o acordo da rádio, vai fazer a televisão e vamos para a pista para fazer show. Hoje é completamente diferente, porque você não tem a gravadora para bancar, você ainda tem a gravadora como agregadora para lançar o teu trabalho. Você tem que chegar com o trabalho pronto, você tem que ter
uma estrutura, é muito complicado. Hoje é muito complicado. Então, às vezes as pessoas já falam para mim assim, pô, e aí, o que eu faço? Cara, eu sinceramente eu não sei. Eu não sei, eu observo assim, tipo, eu, por exemplo, estou lançando a minha filha, eu lancei a minha filha. Minha filha, ela vem numa levada de trap, rap e funk, certo? Que até o que aconteceu foi o seguinte, aconteceu uma mistura disso tudo. Hoje, praticamente tudo anda meio junto. O trap, o rap, o funk e o hip hop, tudo anda meio junto. Então, o que acontece? A gente faz um planejamento. Esse planejamento é um planejamento de 30 dias. Antigamente, a gente fazia um planejamento, essa música vai tocar 3 meses. Daqui a... Sabe? Aí o pessoal chega para mim, um dia que ligou um pessoal para mim e falou, olha, pô, queria que você produzisse aqui o nosso CD, nós já temos a nossa música de trabalho. Eu falei, irmão, não é assim mais funciona não, cara. E aí, como é que... por exemplo, você vai para um estúdio, vai fazer 12 músicas, né? Aí você faz lá 10, 12 músicas, que era um antigo CD, LP, aquela coisa toda. Cara, e aí você olha assim e fala, não, peraí, agora é o audiovisual, você tem que lançar um clipe. Aí, de repente, o gasto que você tem com um clipe é o dobro do que você gasta, né, para fazer as 12 músicas no estúdio. E aí você tem que ter o impulsionamento. Aí quando você vai ter o impulsionamento, você tem que saber como você vai impulsionar. Como é que eu vou impulsionar? Não, vou lá, vou botar R$1.000. Aquele R$1.000, se você não souber como você vai utilizar, o YouTube come aqueles R$1.000 ali em 5 minutos. Aí você tem que botar um clique, tem que... o que é? Não, a cada view vai ser 2 centavos, que não sei o que. Quer dizer, você se adequar a isso... Você não acha que... Não, imagina, eu sei, eu tenho acompanhado. Você não acha que... Eu fico observando de longe, porque eu não trabalho mais em gravadora, sou produtor musical independente e tal, projetos. Eu fico observando, eu fico achando que hoje em dia, se por um lado o artista está mais responsável, entende mais do que de uma parte da carreira que ele não entendia, que é a parte de produção fonográfica, os investimentos e tal, e também, em contrapartida, uma coisa boa, ele passa a ser proprietário do tape, ele é dono do tape, não é mais da gravadora, isso tem um lado muito positivo. Por outro lado, ele pilha a vida dele com muita coisa que não deveria estar fazendo. O artista, eu fico brincando, o artista tem que artistar. Não existe esse verbo, mas deveria existir. O artista, né? O marqueteiro, marqueteia. Tem que ser assim, porque o artista nunca vai ser o melhor marqueteiro que o marqueteiro mesmo. Mas hoje em dia é exigido isso do cara. E eu fico vendo que no segmento samba, isso é pior ainda, porque a cultura, conforme você falou, tem pouquíssima gente no Spotify do samba, tem pouquíssima gente ligada no YouTube do samba, porque a cultura demora a chegar aí. E o artista do samba, ele fica mais prejudicado porque não tem essa cultura, não é como o artista do pop. Então eu fico bem preocupado com essas dores do parto digital, até esse negócio pegar no breu e virarem e as incorporadoras realmente se tornarem como eram as gravadoras antes. Comecem a investir naquele artista. Não digo nem na produção, mas pelo menos no marketing. Como é que você vê essa cena toda? Cara, eu vejo que realmente no samba, né, a gente está se profissionalizando, tá entendendo o que é esse mercado, entendeu? E a gente está indo naquela situação de chegar e... É o que você bem falou. Hoje a gente não tem mais tempo de artistar. A realidade é essa, infelizmente. Eu adoraria, sabe, poder chegar e falar assim, hoje eu vou tirar o dia para fazer minha música, para beber meu negocinho, para ficar aqui com isso e tal. Não tem como. Não tem como. Eu fico olhando aqui, até ontem o Mumuzinho veio aqui no escritório, ele não conhecia meu escritório aqui, né? Aí ele falou, pô, que bacana, coisa e tal. E aí quando ele olhou o quadro, ele falou, cara, você faz tudo isso aí? Eu falei, eu faço. E aí na semana passada que ele veio aqui foi o Marquinhos de Oswaldo Cruz. Aí o Marquinhos de Oswaldo Cruz veio aqui e falou, cara, pô, bacana, pô, eu fico feliz de ver um dos nossos do samba criando uma estrutura dessa, né? Porque, infelizmente, a coisa foi indo por um lado
de levar, de ir empurrando com a barriga, vamos que vamos, sabe? E de se esconder do problema. O que é? Ah, não, deu, sabe? Que não tem nada a ver. Se você não deve nada a ninguém, você faz um trabalho de verdade, coerente, é você chegar e falar, olha só, eu faço um trabalho de verdade, coerente, e vamos pegar, vamos para cima, vamos fazer o nosso. Eu tenho que me adequar para apresentar hoje como é o mercado para as pessoas que querem consumir a minha música. E é isso que eu tenho procurado fazer. Eu fico muito triste quando eu vejo diversos artistas que eu sou fã, que eu sempre admirei muito, sabe? O cara chega para mim e fala assim, pô, o que eu vou fazer da minha vida? Eu falo, cara... E aí, tá naquela onda, porque quando a gente ia pro meu primeiro CD foi um CD, cara, que é o seguinte, eu cheguei lá na BMG, eu cheguei como o futuro do samba, né? Jorge Davidson, todo mundo veio, o Rildo fez todo um trabalho, o Jorge Davidson fez um trabalho dentro da gravadora. Quando eu cheguei na BMG, eu peguei, né? Eu falei para os caras, pô, e aí, coisa e tal. O cara chegaram e falaram, o Ney Barbosa era meu empresário, o Ney Barbosa também está morando aí em Portugal. Aqui. O Ney Barbosa falou assim para mim, Dudu, o que você quer? Eu falei, cara, eu quero dinheiro para comprar um Eclipse, um Mitsubishi Eclipse. Era 30 mil reais. O dólar era pau a pau, né? Era 30 mil dólares. Aí ele, não, tranquilo. Aí ele voltou com 90 mil dólares. Aí, olha, um orçamento de 250 mil dólares para fazer o CD. Aí fizemos o disco, aquela coisa como era antigamente, 3 meses de companhia dos técnicos fechada, gravavam uma música de tarde, uma música de manhã, outra de tarde, aquela coisa toda. Hoje a gente grava, a gente pega um dia, a gente grava as bases todas num dia só, né? E aí, tranquilo, mandar um abraço pro meu compadre Rodrigo, tá aí também, ele que acompanhou muito de perto toda essa história. E aí, meu compadre, né, quando eu peguei, né, eu fiquei com o CD pronto, o pessoal da gravadora me chamou lá e falou assim, olha, você vai lançar daqui a 9 meses. Eu falei, cara, 9 meses. E eu já tinha esperado 9 meses para gravar, porque tinha um orçamento de 250 mil dólares, mas eu tinha que esperar os outros artistas faturar esse dinheiro para gravar. Porque o que acontecia? A gravadora faturava com grandes artistas, pegava os artistas novos e investia nesses artistas novos, né? Cara, moral da história, tipo assim, tinha uma tranquilidade, tinha um artistar, como você bem falou, que hoje não tem. Hoje você lança, hoje a música ela tem que caminhar muito bem em uma semana, a música tem uma semana para caminhar muito bem. Se a música não caminhou muito bem uma semana no YouTube e no Spotify, aquela música já vai para a rotação média, baixa a rotação ali no teu canal, entendeu? E você tem que estar fazendo, que nem eu costumo dizer que é o seguinte, YouTube, Spotify é que nem cheque especial, você vai usando, entendeu? E aí o banco vai te dando mais para você alcançar, ter um crédito maior, entendeu? A realidade é essa. Então, se você souber usar, então você tem que avaliar tudo isso, cara, tem que avaliar tudo isso. E hoje você tem uma situação que é a seguinte, você vê, principalmente durante a pandemia, artistas que entenderam o mercado, que o cara é sucesso na internet, é sucesso digital, e o cara nunca pisou no palco. O cara não pisou no palco. Então, quer dizer, são coisas que a gente, sabe, a gente tem que estar sempre antenado com tudo isso, Ricardo. Você que é oriundo de gravadora aí, que hoje está aí, programa de rádio, está aí em Portugal, a gente tem que estar antenado com tudo isso e infelizmente, se você é artista e você não tem uma pessoa que você acha que vai ter essa visão, que vai ser visionário de observar isso, você tem que arregaçar a manga e ir para dentro. E gostaria de mandar um abraço para o meu compadre Laércio da Costa, que foi indicado hoje para o Grammy Latino com a Glória Estefan, num projeto que eu estou participando também, tá, querido? Valeu, Laércio! Coisa boa, coisa boa. Muito bem.
Já investigamos o futuro imediato, que eu acho que não vai ficar assim. Esse futuro é imediato. Eu acho que, sinceramente, eu realmente acho que as músicas... Há um acesso de artistas imediatistas e temporários entrando e saindo o tempo todo. Isso sempre houve, só que agora é mais fácil para eles. Eles não precisam nem aprender a subir num palco. Eles entram e saem, ganham eventualmente milhares ou milhões e saem fora. Os artistas de verdade vão sempre existir, mas a gente está tendo as dores do parto. Quem souber se comportar como você, como outros artistas do samba que eu vejo, o Diogo, que estão ligados nessa linguagem, vai se aguentar, vai segurar a barra. Quem não souber, infelizmente vai cair do bonde. E daqui a um tempo isso tem que mudar, vai mudar, porque eu tenho certeza, Dudu, eu trabalhei com artistas por aí há muitos anos, eu tenho certeza que um artista não segura essa pemba por muito tempo, ele segura por algum tempo. Quando você é de verdade, você é de verdade. Quando você é de mentira, você é de mentira, né? E eu acho que, tipo assim, é onde eu falei lá no início daquela conversa, no nosso papo, né? O samba, ele é muito seletivo. O samba parece que não dá muita moral o cara chegar aqui no samba sem uma história para contar, entendeu? Cara, fica muito complicado. É muito difícil, cara, sabe? Porque a gente tem um certo bloqueio, sabe? A gente meio que tem um certo bloqueio. E uma das coisas que eu falo, né, que algumas pessoas às vezes não entendem, né? A gente tem um problema realmente de administração de carreira. A gente tem pouquíssimos empresários que são empresários que você fala assim, esse é um cara que administra a carreira. Talvez um dos motivos que eu até acabei indo para esse lado de começar a administrar minhas coisas, né, foi também muito por causa disso, né? Eu acho que praticamente a gente vendo assim, a gente tem o Afonso que faz um trabalho muito bacana com o Diogo. O Afonso eu acompanho desde a época lá da Beth Carvalho. Assim, eu até dei muitos parabéns para o Afonso, né, porque aquele requiem final da Beth, o Afonso, ele fez de uma maneira que, do meu ponto de vista, assim, foi perfeita, né? Porque ela queria cantar, ela queria estar ali, e ele pegou de uma maneira muito chique, muito singela. Ele direcionou, como também hoje direciona a carreira do Diogo de uma maneira também muito bacana, entendeu? Eu acho que o Afonso é um cara que tem uma visão muito dessa parada, desse momento que a gente está vivendo na música, né? Você poder pegar e equilibrar essa coisa, porque a gente fala de arte, mas infelizmente a gente também tem que pensar que isso aqui é um negócio, isso aqui é um game. As pessoas investem, as pessoas fecham show, a pessoa faz evento com o intuito de quê? De também ganhar dinheiro, de também sobreviver com isso. E aí a gente tem que realmente se colocar nesse carrossel de emoções. Mas assim, cara, eu sei que você tem compromisso, não quero te pilhar muito. Me fala então do futuro, não desse futuro imediato, do futuro bom. Eu li em algum lugar que você quer cantar e criar teus filhos. Olha só, filho tem prazo de validade, rapaz. Tem uma hora que eles saem de casa. E aí, é só cantar? Cara, o que acontece é o seguinte, né, cara? Eu tenho o meu pensamento hoje, né? A gente está se adaptando a essa nova realidade das plataformas, né? Fazendo trabalhos voltados para conteúdo de YouTube. Hoje eu tenho já a minha estrutura, tenho o meu escritório, tenho o meu estúdio, né? E aí lancei a minha filha, ela já fez o primeiro clipe dela, vou lançar agora o segundo clipe daqui mais ou menos uns 20 dias, deve estar saindo já o segundo clipe da Olivia, entendeu? E estou pretendendo lançar um EP com ela, porque é uma coisa absurda, né? Quando você começa essa coisa do artistado, você querer compor, ela é uma máquina de fazer música, uma coisa impressionante, né? A máquina de fazer música. Toda semana eu falei para ela, cara, você tinha que encontrar um Claudemir. Você tinha que encontrar o Claudemir, que é a mesma coisa, entendeu? E ela vai compondo, vai fazendo música, aquela coisa toda. Quer dizer, hoje eu estou focado na minha carreira, na carreira dela,
Tem essa é a Olivia, né, que era do esporte e aí abandonou o esporte para ir para a música, né? Já estava numa carreira já bem interessante, uma base bem interessante, foi campeão mundial de jiu-jitsu, vice-campeão brasileiro e sul-americano de levantamento de peso, já estava na equipe, na seleção, né, da Marinha, para de repente ir para a Olimpíada de Tóquio como levantadora de peso. E aí, do nada, quando foi fazer 18 anos, chega para mim e fala assim: pai, eu quero ser cantora. Isso, o pessoal da Marinha já falou assim: Dudu, ela já vem terceiro sargento, já vai enganjar e não sei o quê. E aí, cara, é uma coisa que é muito impressionante, porque você vai vendo a veia artística das pessoas. A minha de 6 anos olha para minha cara e fala: papai, eu quero ser cantora, eu quero começar a fazer aula de música. E aí, com 6 anos, ela chega honrando a dona Anitta, você não pode dizer que não, né? Não, eu aprendi uma coisa que é o seguinte, meu compadre: filho a gente cria para o mundo e a gente tem que dar o apoio, entendeu? E aí é aquilo, quem vai escolher as coisas são eles, eu tento direcionar e dar a melhor condição, né? Aí a minha de 18 anos já quer também ir para uma parada artística, mais uma parada mais influência digital, quer dizer, é muito louco tudo isso, cara. Esse momento que a gente está vivendo é um momento louco demais, cara. Acontece muito rápido. Muito rápido. Muito louco. Então, assim, você já está com o teu projeto de filho, já está encaminhando. Vai ter uma hora que você vai tirar a mão, né? Vai voltar a olhar para o seu próprio umbigo artístico, digamos assim. Cara, eu não posso muito deixar de olhar, né? Porque, na verdade, o que acontece? Claro. Né? Quem agora todas essas é o artístico, né? Então, tipo assim, eu agora já estou gravando clipe novo agora. Porque é uma coisa que é muito doida. Antigamente a gente podia pegar, vamos gravar um CD, vamos deixar aí um ano, no ano que vem eu gravo outro CD. Agora não, agora praticamente você vai ter que lançar uma música a cada 45, 60 dias. É muito doido tudo isso, cara. Muito doido. A gente que tem essa preocupação de ter um conteúdo legal. É o álbum espalhado, né? E agora, bom, eu ia dizer falando dessa coisa do futuro menos imediato, eu lembro que a gente teve uma conversa, as pessoas não sabem, eu criei o Samba Social Clube junto com o Adriano de Martini, e foi um projeto que eu me orgulho muito. Eu costumo dizer que o samba... Tem um samba da Mariana Aidar com o Zeca Pagodinho, um dueto, né? Que fala: o samba me persegue. O samba me persegue, rapaz. Apesar de eu ser de Brás de Pino, sou bobo da Leopoldina, eu era muito mais pro James Brown do que pro samba. Apesar de gostar, sempre gostei de tudo. Só existem 2 tipos de música para mim: a boa e a ruim. Eu gosto da boa. E o samba sempre teve na boa, mas eu sempre ia mais pro lado do baile soul do que propriamente pro pagode. E assim, mas o samba, realmente, tudo que eu boto a mão no samba, a coisa vai, impressionante. Eu costumo brincar dizendo que eu acho que eu fui capitão do mato, ou eu fui, sei lá, acho que eu fui capitão de nave escravocrata, não sei, eu tenho que pagar um tributo ao samba, o que me honra muito, porque eu tenho um pé na cozinha total. Pô, meu cabelinho é bem senzala, graças a Deus. Então a parada é a seguinte: tudo que eu boto a mão acontece. E eu criei o Samba Social Clube junto com o Adriano e eu fui embora. A gente fez aquele projeto lindo, tive você em todas as edições, com muito orgulho. Eu lembro de um papo que você me falava assim: como eu reconhecia em você uma verve do sambista que sabe cantar um pagode, que sabe ver mais a alegria do samba do que propriamente as coisas mais intensas. E eu lembro de uma conversa tua e minha no estúdio, você não deve ser, vai falar: pô, Ricardinho, a próxima vez me bota para fazer uma coisa mais intensa, mais caudalosa. E foi uma promessa que eu acabei não conseguindo cumprir, porque, enfim, a água passou debaixo da ponte. Mas, em cima disso que você falou um tempo atrás, você não tem, em nenhum momento do teu projeto artístico, de cantar esses tais sambas, os quais você se referia quando me abordou com esse perfil de repertório diferente para o Samba Social Clube? Cara, o que acontece é o seguinte, né? Eu tive a oportunidade de fazer muita coisa bacana que eu tenho muito orgulho, né? O DVD que eu fiz na Universal só de Partido Alto em 2005,
2004, 2005, né? É um DVD que eu tenho muito orgulho de ter feito. O DVD que eu fiz no Canecão, na BMG, né? Depois o DVD que eu fiz só de sambas enredo, né? Na Universal. Agora eu estou preparando um projeto, né? Onde eu quero fazer um negócio até um pouco mais intimista para cantar sambas românticos, né? No piano, né? Mandar uma abração pro Mestre Sombra aí, alô Sombra, pessoal lá, é isso aí, prazer enorme, obrigado Sombra. E aí, né? O que acontece? A gente tem alguns projetos, né? Que a gente quer botar para andar. Agora mesmo estou lançando até uma coisa que pouca gente sabe, estou gravando lá no meu estúdio um projeto muito bacana que vai ser relacionado ao carnaval, né? Vou estar lançando esse projeto em dezembro. Dezembro a gente deve estar lançando esse projeto. Então o que acontece, meu compadre? A gente fica numa situação que a gente devido estar sempre circulando esse monte de coisa, né? Talvez naquela época, rapaz, eu tinha um pensamento um pouco mais roots, né? Era um pensamento mais roots, assim. Hoje não, hoje a gente tem um pensamento mais amplo em relação a muita coisa da música, porque na verdade a gente tem que realmente ser meio que camaleão nessa parada toda. A gente tem que estar ligado em tudo. Você vê, eu tive o prazer de gravar 2 CDs instrumentais. Fiz um instrumental de Natal, né? Que era uma coisa que eu sempre quis fazer, porque chegava no Natal, para mim era um tormento ficar ouvindo aquelas coisinhas meio desafinadas, tocando. Eu ficava muito chateado e queria ver uma batucada. Eu falei, quer saber, vamos fazer um CD de Natal. E fiz gosto muito de eletrônico, né? E fiz um CD misturando cavaquinho com música eletrônica, né? Também é assim bacana, mas é aquela coisa, né, cara? Foram coisas que às vezes eu fico pensando, cara, que a gente tem umas ideias que aconteceram há 5, 10 anos atrás, que está acontecendo hoje. Você estava muito visionário. Faz parte, acho que é mais ou menos por aí. O meu CD instrumental de música eletrônica, cara, é um bagulho muito bacana. A gente pega... eu escutei muita coisa do Brazilian Bass, né, que é o estilo de música eletrônica, né, muito bacana, né, e que, tipo assim, os brasileiros acabaram trazendo uma revolução para dentro da música eletrônica, né. E aí, que a música eletrônica, o pessoal fica muito ligado naquela coisa do David Guetta e acha que aquela pancada ali é o tempo todo. E não é, tem diversas variações de música eletrônica. Então, vendo tudo isso, né, eu acho que a gente vai se transformando. E eu realmente tenho muita vontade de fazer música até o final do meu dia. Vai estar escado, na hora de chegar lá, eu vou estar ali, vamos embora, gente, vamos tocar Vai demorar. Então, malhando, se cuidando, vai demorar. Pô, Dudu, cara, eu tô preocupado com você, sei que você tem um compromisso aí. Eu vou te agradecer muito, foi muito bom conversar contigo. Eu peço vida longa aos nobres, né? Aos nobres todos, que eu já vi que tem descendência na família. O Dudu é um cara que eu tenho certeza que vai ficar em cena por muito tempo, por causa dessa obstinação, o amor ao samba, e também agora por essa cabeça livre e aberta que acaba como efeito, deixando você uma sobrevida, você mais Highlander ainda, porque quanto mais aberto, mais vida vem. Então, assim, meu camarada, eu vou aqui fazer o papel da deusa música e te agradecer pela tua contribuição maravilhosa nesses 37 anos, 22 como cantor, para a cena. Você colocou muita coisa bonita na nossa cabeça, muita coisa bacana, que a gente fala assim, puxa vida, quem é ela? Que samba? O que é aquilo, cara? Água da minha sede, meu Deus do céu, são emoções, são momentos, são polaroides da vida da gente, que foi você que fez, saiu da tua cabecinha, do teu coração. Então, muito obrigada, Deus a música agradece, e eu te agradeço esse tempo que você gastou comigo, meu irmão. Obrigado. Muito obrigado.
Mandar um forte abraço para você. Mandar um abraço também ao Jimmy aí, Pagodeiro 96 está aqui também, um abração. Pagodeiro 96, pô, altos papos também, meu pai, gostei aí. Falou, deu umas ideias aqui bacana pra caramba. O Rodrigo, toda a rapaziada que tá aí, né? E queria agradecer o convite, né? E mandar um alô pra rapaziada, pedir energia positiva de todos vocês aí. Amanhã eu vou estar na final de samba da Unido de Vila Isabel. A gente está lá com samba lá, parceria minha com o André Diniz. Depois de amanhã, o enredo da Vila Isabel é o Martinho da Vila. Para mim, assim, Martinho da Vila é como se fosse o meu pai na música. Eu tô numa ansiedade monstruosa. Mandar um forte abraço pro Moacir Luiz, que hoje ganhou o Samba da Mangueira. Mandar um forte abraço pro Arlindinho Neto, que hoje ganhou o Samba na São Clemente, né? E na quinta-feira eu também vou estar na final do Samba da Unidos da Tijuca, o enredo falando do Guaraná, né? A gente está aí atrás desse nosso terceiro caneco na Unidos da Tijuca, o privilégio de ter um samba meu cantado pela Unidos da Tijuca na Marquês de Sapucaí pela terceira vez. Quer dizer, a produção não para, eu estou aqui nessa correria, pedir o apoio de todos vocês aí nessas nossas lutas aí dentro do carnaval. E mandar um forte abraço a todos aí em Portugal, meu pai Juninho Pagodeiro, que eu estou querendo muito ir aí a Portugal para cantar, para poder estar junto com vocês. Adoro essa terra. Geralmente eu sempre faço aquele circuito Cabo Verde, Portugal, Cabo Verde, Portugal e Portugal, Europa. Então, estou com muita saudade de ir a Portugal, né? Pegar aquela mardinha, pegar aquele pastelzinho de Belém e vamos com tudo, meu pai. Queria agradecer demais, muito bacana. Estamos esperando a sua energia, que vai fazer muito bem, vai renovar aqui os ares de Portugal. Tá bom, meu irmão? Fica com Deus, obrigado, muito obrigado. Aí, ó, para finalizar, tem que tocar, meu velho. Vou botar o samba. Por favor, não ia nem pedir, mas já que você se... Essa família é muito unida e também muito organizada. Brigam com qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Família também quero ter na paz. Família também quero ter na paz. Família também quero ter na paz. E poucas Alô, Caio, vamos que vamos. Que maravilha! Tom e Dito da Garoa, né? Tom e Dito misturado com a Dona Helena Barbosa, perfeito. Obrigado, e essa divisão maravilhosa que você faz, cara, divisão carioca, né? Aí fica uma outra coisa, né? Sensacional. Obrigado, Dudu. Mãe, brigadaço aí, toda a rapaziada, mestre Som, pessoal do Mocidade Alegre também tá ligado aí, todo mundo aí, Jimmy, valeu, um abraço, gente! Ação, tchau, tchau, fica com Deus todos, tchau.